Ok, pessoal, então essa videoaula vai ser a respeito aí das leis de Newton, que nós já exploramos em sala de aula. O objetivo é que no final você seja capaz de enunciar essas leis, explicá-las e aplicá-las para fazer algumas previsões simples. Ok? Como introdução, vou deixar essa referência aí para vocês acessarem. É um vídeo do YouTube no qual um astrônomo vai fazer algumas demonstrações bem parecidas com o que a gente viu no laboratório de física, para vocês relembrarem qual foi aí o espírito da coisa, né? Então fica aí a referência para vocês acessarem. Por questões aí de direito autoral não vou exibi-lo aqui no meu vídeo, mas fica aí a dica, ok? Só ainda tratando um pouquinho da introdução do assunto, a gente não pode falar sobre mecânica sem citar as contribuições desse cientista fantástico que foi Isaac Newton, talvez o mais importante de todos os físicos, né? Dentre as suas contribuições aí na área da mecânica, a gente pode citar a lei da gravitação universal, que nos ajudou aí a compreender como se dá a atração que ocorre dentre as massas, as três leis, né, que ele utilizou para organizar todo o conhecimento a respeito da mecânica e da dinâmica à época. Então, com essas três leis, ele foi capaz, inclusive, de unificar a mecânica celeste com a mecânica dos fenômenos que ocorriam na Terra, e ele pode ser considerado aí como um dos principais criadores da mecânica clássica e o cientista que consolidou a física, né, como uma ciência natural por excelência. Isso que eu acabei de falar foram só apenas algumas contribuições dele na área da mecânica, mas ainda fora disso tem uma outra grande variedade de criações e aprimoramentos que se devem a esse cientista, como por exemplo o telescópio refletor, o cálculo infinitesimal que ele criou exclusivamente para conseguir determinar aí a trajetória dos planetas em torno do Sol. Ele conseguiu determinar experimentalmente aí a velocidade do som. Então, tudo isso mais um pouco torna o Newton realmente uma referência inegável para a física e para a ciência moderna, né? Ok, pessoal, então vamos falar aí sobre a primeira lei de Newton, a lei da inércia, né? Todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Tem aí a referência do qual eu tirei essa primeira lei. E aí, qual que é a importância dessa lei, gente? Então, a princípio, ela pode parecer um tanto ingênua, porque não é de todo incoerente afirmar que um corpo que está em repouso e livre da ação de forças continua em repouso. O que talvez seja um pouquinho contraintuitivo seria a afirmação de que um corpo está em movimento, também livre da ação de forças, continua em movimento, mas isso a gente pode explorar mais adiante. Mas que um corpo está em repouso, livre da ação de forças, vai continuar em repouso é um tanto quanto imediato, né? Qual seria então a importância de se enunciar isso, né? Então, o Newton o fez porque ele estava definindo em que referenciais essas leis são válidas, certo? Esses referenciais são chamados de referenciais inerciais. Então percebam vocês que quando vocês fizeram a viagem de ônibus lá em Embrapa, lá em Dourados, se vocês tivessem colocado, por exemplo, uma bola de futebol parada ao lado de vocês, ao longo da viagem ela iria se movimentar, mesmo que vocês não estivessem percebendo ali a ação de alguma força, não estivessem vendo nenhum agente externo promover uma força sobre essa bola de futebol. Então percebam que esse referencial que vocês estavam não é um referencial inercial, então ali as leis de Newton não são válidas. Então essa é a importância da primeira lei. Por isso o Newton teve que enunciá-la, ok? Não são todos os referenciais em que as leis dele vão valer. Ele precisa registrar isso, certo? Ok? Como um outro exemplo aí da lei da inércia, de aplicação da lei da inércia, eu deixo para vocês darem uma olhada aí essa referência desse vídeo, no qual ao finalzinho vai ter um instante em que a pessoa, né, vai ser empurrada, vai ser arremessada para frente durante
uma freada, né? Mas isso nada mais é do que uma manifestação da inércia do corpo. Na região do corpo que está mais em contato com o ônibus é o pé, é essa região que vai receber uma força do ônibus, então ela vai ser puxada, e a região mais próxima à cabeça não vai sentir essa força tão intensamente. Então a gente pode considerar, grosso modo, que aí vai haver uma força tão pequena que a gente possa desprezar no exato instante da freada, né? E aí, não havendo força, estando o corpo em movimento, ele vai continuar em movimento. Então a gente está vendo aí uma aplicação da primeira lei, né, da lei da inércia. Então, uma ilustração disso, né, que mostra também que não é a correção assim da afirmação do Newton, que ela não é assim tão contra-intuitiva quanto parece ser a princípio. Pessoal, esse exemplo eu também achei interessante. Tem uma referência aí dele, né? Esse 1 entre colchetes é a referência aí no final dos slides. Eu achei essa pergunta bastante interessante. Olha, se a resultante das forças exercidas sobre um bloco apoiado sobre um plano for nula, você pode afirmar que esse bloco está parado em relação a esse plano? Então, achei essa pergunta bastante interessante por envolver aí a primeira lei. E aí a resposta é que não, porque tanto o bloco pode estar parado quanto está em movimento. Sem saber qual é o estado do movimento do sistema, não é possível responder essa pergunta, né? Então, uma questão aí interessante a respeito da primeira lei. Ok, pessoal, vamos ver mais um exemplo aí, referente àquela viagem que vocês fizeram em Embrapa lá de Dourados. Vamos considerar que você está sentado lá no ônibus e deixa uma mala com rodízios, né? Que é uma mala com rodinhas ao seu lado. Repentinamente, sem motivo, essa mala começa a se deslocar. A pergunta é se esse referencial é inercial. Então vamos ver aí um exemplo que vocês experimentaram durante a viagem em Embrapa lá de Dourados. Eu quero que vocês se imaginem lá no ônibus e do lado de onde vocês estão sentados tem uma mala no corredor com rodinhas. E de repente ela começa a acelerar. A pergunta é esse referencial inercial? Então vamos revisar alguns conceitos sobre referenciais inerciais. Bom, num referencial inercial, os corpos tendem a manter seu estado de movimento. Então, se ele estivesse em repouso, permaneceria em repouso indefinidamente até que uma força externa o obrigasse a sair desse estado. Se ele estivesse em movimento, ficaria em movimento retilíneo uniforme, da mesma forma até que uma força o obrigasse a sair desse estado. A conclusão óbvia é que esse referencial então não pode ser inercial. Ok, pessoal, então para concluir vamos falar aí sobre a inércia. Ela vai ser essa propriedade que todos os corpos têm de resistir a uma mudança de velocidade, ou em outras palavras, essa tendência que os corpos têm de manter sua velocidade. Se estiver em repouso, ficar em repouso. Se estiver em movimento, ficar em movimento retilíneo uniforme. Isso até que uma força obrigue a sair desse estado, certo? Vamos falar então agora um pouquinho sobre a segunda lei de Newton. De maneira grosseira, grosso modo, a gente pode dizer que a força que vai agir sobre um sistema pode ou acelerá-lo ou deformá-lo, né? De forma geral, vamos deixar assim. Mas como é que a gente pode medir uma força? Então esse problema aí pode ser revelado, investigado com mais intuição, se a gente considerar essa ilustração aí. Então, nessa ilustração tem uma massa de 1 kg que está recebendo a ação de uma força, né? E aí ela vai ser acelerada na direção dessa força, ok? Bom, quando a aceleração é produzida de 1 metro por segundo ao quadrado, então a gente diz que essa força que produziu essa aceleração tem uma intensidade de 1 newton, ok? Se a gente dobrar a força, vai dobrar a aceleração, se triplicar, vai triplicar a aceleração. Mas a definição que eu queria que vocês registrassem é essa, né? Tem 1 newton a força que é capaz de acelerar 1 kg de 1 metro por segundo ao quadrado. É assim que a gente define a intensidade de força e a unidade de força, que é 1 newton. Depois, comparando-se as intensidades das forças com essa, através das acelerações produzidas, a gente define as demais, ok? Então, para ilustrar isso, né, a gente pode considerar aí esse diagrama esquemático no qual uma força de 1 newton vai ser aplicada aí a uma massa de 1 kg. Então a aceleração que vai ser produzida vai ser de 1 metro por segundo ao quadrado e vai apontar no mesmo sentido da força, ok? Pessoal, e aí o que acontece
quando a gente duplica a força aqui aplicada nesse corpo de 1 kg, então quando a gente duplica essa força, a aceleração também vai ser duplicada. Então ela vai passar a ser uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então essa é uma força de 2 newtons. É assim que a gente basicamente determina, define as forças. Desculpe. Então a gente pode concluir disso que a força e a aceleração são diretamente proporcionais. Esse símbolo que aparece aí na tela, pessoal, é o símbolo matemático para proporcionalidade. Então a gente deve ler essa expressão aqui como a força diretamente proporcional à aceleração. Ora, mas se a gente vai transformar essa proporcionalidade numa igualdade, então a gente só substitui esse símbolo de proporcionalidade por uma igualdade, e aí essa outra grandeza multiplicada por uma constante. Mas vejam que nesses dois casos aí que a gente acabou de ver, esse e esse, o que é que se manteve constante? A massa. Então a gente pode verificar disso que a força é igual ao produto da massa pela aceleração, certo? Percebam aí que eu denotei força e aceleração por vetores e a gente vai tratar disso com mais cuidado nas próximas telas aí. Pessoal, vamos considerar um outro aspecto que eu acho válido de verificar agora. Digamos que essa mola aqui tenha sido distendida da mesma distância nesses dois casos, e aí a única diferença entre esses sistemas é que esse tem o dobro da massa desse. Então, se esse tem 1 kg, esse aqui vai ter 2. A mesma força vai ser aplicada aos dois, certo? Bom, o resultado disso, como vocês viram lá no exemplo do laboratório, quando a gente considerou as duas pilhas sendo aceleradas pela mola distendida da mesma distância, é que a aceleração de uma pilha é o dobro da aceleração de duas pilhas, né? A grosso modo, né? A gente não chegou a medir isso, mas pode-se verificar da aceleração das duas que deve ser em torno disso, né? Então, a gente pode supor disso que se a gente mantiver a força constante, quanto maior for a massa, menor vai ser a aceleração. Então, em símbolos aí, né, se a gente mantiver a força constante, quanto maior for a massa, menor deve ser a aceleração. Ora, disso a gente pode concluir que a aceleração é inversamente proporcional à massa. É assim que a gente expressa isso da forma matemática, pessoal. Se a aceleração e a massa são inversamente proporcionais, então a aceleração é diretamente proporcional ao inverso da massa. E aí, para transformar uma proporcionalidade numa igualdade, a gente só usa uma constante. Ora, gente, nesses dois casos, o que é que se manteve constante? A mesma força foi aplicada. Então, aqui essa constante é a força. Então, a gente pode deduzir disso que a aceleração é o produto da força pelo inverso da massa. E aí, para executar essa operação, a gente pode considerar que a força está sendo dividida por 1, e agora aqui aparece uma multiplicação de frações, que a gente procede multiplicando os numeradores e os denominadores respectivamente, né? A força vezes 1 vai dar força, e 1 vezes a massa vai dar a massa, né? Que está aqui. Bom, se a aceleração é igual a essa razão, então essa razão é igual a aceleração. E daí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode multiplicar cruzado para chegar de novo àquela mesma expressão, só que agora considerando apenas as intensidades das forças, não só direção e sentido. Então, vejo que essas experiências que a gente fez lá no laboratório verificam que, de fato, a força deve ser o produto da massa pela aceleração, ok? Então, gente, aqui a gente pode aproveitar a oportunidade para dar uma nova interpretação para a massa. Ó, vejam que a gente já tinha definido anteriormente, falado anteriormente, que inércia é a tendência dos corpos de manterem sua velocidade, ou em outras palavras, é a propriedade que os corpos têm de resistir a uma aceleração, e que a gente acabou de perceber que quanto maior é a massa, mais difícil é de acelerar o corpo. A conclusão lógica disso é que a massa é uma medida de inércia, né? Então, quando vocês forem perguntados sobre o que é uma massa, o que é a massa, vocês já sabem que a interpretação dela é que ela é uma medida da inércia do corpo. Então, é uma medida da tendência dos corpos de resistirem à aceleração, uma medida da dificuldade de acelerar um corpo, né? Ok? Então, vamos voltar aí para a segunda lei. Agora, eu quero analisar com mais cuidado esse caráter vetorial da força. E para isso, tentei fazer aí um diagrama para ilustrar uma pessoa sentada numa cadeira com rodízios.
Eu fiz essa experiência na turma aí da informática, né? E aí duas pessoas vão segurar no braço dessa pessoa que está sentada e vão exercer uma força. Vamos considerar aí a mesma força sendo exercida que está sendo ilustrada nesse diagrama. Bom, o que vocês puderam perceber em sala de aula é que eu, que estava sentado na poltrona, fui acelerado para frente. Então, de fato, a força resultante que agiu no meu corpo foi a soma dessas duas forças, o que a gente pode ver aqui no GeoGebra, né, com facilidade. Ok, pessoal, então vou mostrar aqui com vocês no GeoGebra como é que vai ficar aí a soma vetorial das forças utilizando o método geométrico, né? Então está representado aqui o corpo da pessoa por essa circunferência, nela estão agindo as duas forças F1 e F2 e a gente vai fazer então agora a soma delas. Então eu vou usar aqui a ferramenta vetor a partir de um ponto, seleciono o vetor F2 e vou traçar ele a partir da extremidade de F1, né? O vetor soma resultante vai ser o vetor que vai ligar a origem do primeiro. Então a gente vai marcar só aqui a origem do primeiro com a extremidade do segundo, que está aqui em A1. Então o vetor resultante vai ser esse vetor que vai ligar o ponto F ao ponto A1. Esse vai ser o vetor resultante. Deixa eu expressá-lo aqui. Então tá aí. Esse aqui é o vetor resultante, ele vai... Como o vetor não importa onde é que ele vai ser posicionado, vamos colocá-lo aqui onde ele vai agir, que é no centro de massa da pessoa. Então, vou usar de novo a ferramenta vetor a partir de um ponto, marcar esse vetor e desenhar a partir de P. Então, esse vai ser o vetor resultante que vai agir na pessoa. Por conseguinte, a aceleração vai apontar nesse mesmo sentido. Então, se o vetor resultante apontar nesse sentido, também a aceleração vai apontar nesse sentido. E foi isso o que vocês da informática viram, né? Os dois alunos me puxaram pelos braços aqui e eu acabei acelerando nesse sentido. Então, isso tudo que a gente acabou de ver foi uma amostra de que as forças são vetores, né? Então, elas se somam como vetores. Então, se a gente soma esse vetor com esse, né, que é o vetor F2 e a resultante está aqui, se força for realmente um vetor, então eu deveria realmente ser acelerado nessa direção. Foi o que vocês viram, ok? Então tá bom, pessoal. No final das contas, então as forças se somam com vetores, então podem ser a princípio consideradas como vetores. Eu achei interessante, né? E se sendo assim, a aceleração nesse caso aí, do exemplo aí da pessoa sentada na cadeira, vai ser no sentido, digamos assim, para frente, né? No mesmo sentido da força resultante. Eu achei interessante de registrar esse exemplo para mostrar de novo essa natureza vetorial da força. Digamos que você seja apenas informado que uma força muito intensa foi aplicada em um sistema como uma bola de futebol. Você sabe dizer o que vai acontecer com ela? Então perceba que nesse caso aí não dá para informar muita coisa. A resposta vai ser não, porque vai ter uma infinidade de direções e sentidos possíveis, o que eu tentei ilustrar aqui nessa figura, né? Então essa força poderia ter sido aplicada em várias direções e sentidos, que eu tentei mostrar aqui. Sem informar direção e sentido, não dá para saber para onde a bola vai. Então é por isso que a gente acaba dizendo que a força tem essa natureza vetorial. Ok? E aí, como exemplo, para operacionalizar isso, né, vamos calcular aí com que força resultante e com que aceleração esse sistema vai reagir a essas duas forças aplicadas aí, uma de 3 newtons para baixo e uma de 4 newtons para a direita, né? Então, para proceder a solução disso, a gente vai montar em um diagrama de força. Desenhe então aqui a força de 3 newtons e uma força de 4 newtons. Desenhe a de 4 na extremidade da de 3, justamente para fazer já aí a soma desses vetores na forma geométrica. O vetor soma, que vai ser aí a força resultante, vai ser o vetor que vai apontar da origem do primeiro para a extremidade do segundo. Então essa vai ser a força resultante desse sistema. A intensidade a gente pode calcular pelo teorema de Pitágoras, né? Uma vez que aqui entre essas duas direções tem um ângulo de 90, isso aqui vai acabar residindo, essas três forças vão acabar residindo, coincidindo aí com um triângulo retângulo. Então a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Então a gente pode aplicar que a força resultante ao quadrado e a soma dos quadrados das intensidades de cada uma das forças, e aí elevar aos quadrados, somar e por fim extrair a raiz para determinar que essa força resultante vai ser de 5 newtons. E sendo assim, né,
a aceleração pode ser determinada pela expressão da força, né? Se a força é igual a massa vezes a aceleração, então esses 5 newtons vai ser 1 kg vezes a aceleração. Então a aceleração vai ser a divisão desses 5 newtons pelo quilograma, que vai dar aí uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então as forças ocorrem aos pares, não há uma única força isolada no universo. Sempre elas resultam de uma interação entre duas partes e uma delas vai estar aplicada em número, e nós vamos considerá-la como ação, e a outra que está na outra parte vai ser a reação. Isso vai estar ilustrado nesse vídeo aí que eu vou deixar o link para vocês. Foi montado por uma turma da agricultura, vamos exibi-lo aqui. Esse vídeo é brilhante por mostrar que esses pares de força eles têm a mesma intensidade, a mesma direção, porém em sentidos contrários. Como vocês podem perceber aí, esses dois sistemas têm as mesmas massas e ao interagirem, a esfera 11 aplica uma força na esfera 13 e vice-versa. Perceba que se essas forças fossem de intensidades diferentes, né, como essas esferas têm a mesma massa, se uma força fosse maior que a outra, ela produziria maior aceleração. Mas vocês podem perceber que as duas esferas elas aceleram da mesma forma. Então a gente tem aí uma evidência clara de que essas forças elas têm a mesma direção, a mesma intensidade, porém em sentidos contrários. Ok? Tem uma característica bastante importante se destacar aqui na terceira lei, é que as forças agem em corpos distintos, tá? Então, vamos dar uma olhada nesse vídeo aí para analisar essa questão. Então, pessoal, nesse vídeo aí, que vocês podem perceber que eu vou aplicar uma força na bancada, e aí, com essa força age na bancada, ela só poderia acelerar a bancada. É a força que a bancada exerce em mim que me acelera. Então, é na verdade a reação que está provocando a minha aceleração quando desse movimento. Foi o que eu tentei ilustrar aqui nessa figura. A minha mão está aplicando uma força na bancada que a gente chama de reação, e a reação está em mim, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado quando tratar aí das forças de ação e reação. Elas estão aplicadas em corpos diferentes e por isso não podem se cancelar, certo? Bom, eu achei como interessante, como exemplo final aí para concluir essa aula, que a gente investigasse esse outro vídeo aqui. Eu vou disponibilizar nesse link, né, que está disponível nesse link, a gente vai analisar ele agora. Eu achei interessante mostrar como exemplo aí, concluir essa aula. Esse vídeo está disponível nesse endereço, tá? Vai ser esse vídeo aqui. Nele o pessoal da agricultura gravou um fenômeno bastante interessante, uma colisão de esferas no formato que parece aí com aquele com pêndulo, né, composto, né? E bom, eu tentei ilustrar aí um diagrama de forças agindo em cada uma das esferas, mas ficou muito pequeno, né? Então achei melhor exibir isso num diagrama à parte, está aqui. Então exibir as forças que a esfera 13 aplica na 11, está aqui, ó. As forças que a esfera 13 aplica na 11, a força que a esfera 11 aplica na 9 está aqui. Por reação, a força que a 9 aplica na 11 está aqui, e por reação, a que a 11 aplica na 13 está aqui. São pares de ação e reação, então as forças que a 11 aplica na 13 e que a 13 aplica na 11, e que a 11 aplica na 9 e a 9 aplica na 11. Perceba aqui como as massas são todas iguais, e que como a esfera 11 fica quase estática, a gente pode dizer que a força que a esfera 9 aplica na 11 é igual à força que a esfera 13 aplica na 11, certo? E aí, como essas forças têm a mesma intensidade, a força que a 11 aplica na 13 vai ter a mesma intensidade que a 13 aplica na 11, mas como a esfera 11 fica paradinha, essa força é igual à força que a esfera 9 aplica na 11, e isso por ação e reação vai ser igual à força que a esfera 11 aplica na 9. Então está aí uma explicação muito simples e muito elegante do porquê que esse movimento é bastante simétrico. Vejam que a mesma força que a primeira esfera aplica na esfera do meio, está aqui, aliás está aqui, né?
é a força que a esfera do meio vai aplicar na esfera da ponta. E vice-versa. Então, como é essa força capaz de parar completamente a esfera mais à esquerda, ela vai produzir a mesma aceleração na esfera direita. É por isso que vocês veem um movimento cíclico, né? As forças que estão envolvidas ali nas interações entre as esferas são todas iguais, de mesma intensidade, apenas mudam de sentido, ok? Então era isso que eu tinha para falar sobre as três leis, né? A gente vai se ver aí em mais algumas aulas, vou gravar mais algumas aulas para complementar o que a gente foi vendo em sala, ok? Então até a próxima e muito obrigado.